Eu fui ao cinema assistir O Corvo e perdoe a minha risadinha inicial, é que você já deve imaginar o tamanho do firirim fonfon que eu testemunhei. Mas antes mesmo das minhas impressões, deixa eu dar um pulo com você no Twitter aqui rapidinho, ó, já no início deste vídeo, porque ontem eu estava partindo em direção ao cinema, que inclusive fui aqui em Franco da Rocha. Eu tenho algumas opções limitadas de cinema. Não sei se eu já comentei, Barros, mas é que aqui em Mairiporã o cinema é tão grande que eu prefiro não utilizar. É muito movimento, muito empurra, cheio. empurra. É, Inclusive sim. ele fica no mesmo shopping que tem um açougue na Cala entrada, sua boca, chega de falar. Na minha cidade não tem cinema, eu fui em outra cidade assistir. E antes de partir ele pensou, por que não fazer uma enquete? E eu fiz. E nessa enquete eu perguntava, estou indo ao cinema agora para ver O Corvo de 2024. O filme vai ser uma merda infinita, foi a primeira opção, fantástico e médio. Engraçado que Inclusive, algumas votei pessoas... em médio, só pra ficar registrado, eu votei em médio. É isso que eu ia falar. Algumas pessoas ainda nutriam algum tipo de expectativa mediana com relação ao produto. Eu acredito que muito atribuindo essa espécie de fé à presença do Bill Skarsgård, que é realmente um protagonista foda, é um cara capaz de carregar muito roteiro mais ou menos, só que não roteiro inexistente. E que falta faz um bom roteiro, um roteiro que seja presente, que exista. Nesse vídeo eu vou tentar dividir, como a gente já fez na semana passada, com Alien Romulus. Você assistiu o nosso vídeo de Alien Romulus, espero que você goste, tá? E na semana retrasada a gente também fez as bordas idosas. A gente fez as Borderlands das véia. Ó, 3 semanas indo no cinema, seguidinha, bonitinho. Espero que você goste. Metade do vídeo sem spoiler, depois a hora que eu for escalhambar com tudo, eu vou avisar, ó, a partir de agora tem spoiler. A gente junta todas essas informações e divide bonitinho após a vinheta. Olha o que esse cara chegou falando agora, Jade! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, continuo sendo o Giga e estou aqui com ele, o barrinho enfiado no corvo de barro. Nossa senhora. Fala, Deu galera, certo. beleza? Aqui quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Não... Gosta Quem do Corvo, Barros? Que corvo? O filme Ele é de um 1990, sim, dos Ele é da quadrinhos. Marvel ou da DC? Ele é um super-herói independente. Eu não sei se ele foi publicado por algum selo famoso, mas as histórias em quadrinhos do Corvo são assinadas por James O'Barr. Duda, me corrija aí se eu estiver acrescentando algum tipo de informação falsa. E eu acredito, inclusive, que um dos maiores defeitos desse filme de 2024 é o fato inegável que o de 94, olha, 30 anos atrás, hein? É ótimo. O fato de que aquele filme é muito bom faz com que a expectativa com relação a esse seja alta e é óbvio que a comparação é inevitável. O filme de 94 foi marcado por uma série de tragédias, inclusive porque foi nas filmagens do Corvo de 94 que, infelizmente, a vida do Brandon Lee foi perdida porque em uma das cenas lá que eles tinham que fazer, uma munição de festim foi trocada. Eu não lembro exatamente a história, mas ele morreu em cena, né? Morreu no set de filmagem, tiveram que fazer lá um acabamento improvisado para entregar o filme. E caso você não saiba nada sobre o Brandon Lee, ele é essa figura linda aí que a Duda tá botando uma foto na tela agora, filho do Bruce Lee, um excelente ator e que personificou, né? Trouxe o Corvo à vida de uma forma que até então não havia acontecido. O Corvo teve outros filmes depois, tá? Alguns bem mais ou menos. Eu lembro que fizeram uma adaptação com um atorzinho hypado da época, mas ele meio que sempre teve aquele visual cabeludo, né? Os olhinhos ali meio de Pierrot, a boca preta puxada. Eu me fantasiei de Corvo diversas vezes em festas de Halloween, porque na época de moleque, cabeludão era a fantasia que eu mais, né, tinha facilidade de fazer. É um personagem pelo qual eu tenho muito carinho pela mística, ok? Agora, eu fui ao cinema, né? E eu vou botar alguns frames na tela, porque enquanto eu converso contigo, eu vou tentar tratar de alguns pontos. Ó, o filme é fraco, tá bom? Não vou perder tempo aqui defendendo e não tem como dourar essa pílula, não tem como te dizer isso de uma forma bonita. Eu me diverti mais assistindo Borderlands. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Já pra gente fazer uma comparação bem recente e bastante canalha. Inclusive, parece que esse filme também tá sendo distribuído pela Lionsgate, né? Que é a mesma que distribuiu o Borderlands. Não sei de onde esses caras vão arrumar dinheiro, porque tudo indica mais uma bilheteria pífia. Mas vem aqui, vem dar uma olhada numas imagens enquanto a gente viaja e tira algumas conclusões, por enquanto sem spoilers.
A primeira imagem que eu boto na tela meio que já fala mais do que 1000 palavras. Você percebe que esse filme ele tem um problema de identidade muito grave com relação à expectativa versus realidade. Eu entendo que o Bill Skarsgård seja realmente um ator fantástico, mas você há de convir comigo que ele não foi exatamente muito bem caracterizado. Existe uma expectativa e o que você vê na tela é um visual meio Coringa funkeiro, né? Do Jared Leto. Nada contra esse tipo de proposta em outros produtos, mas acontece que aqui a gente realmente, eu já reclamei disso em outro vídeo, inclusive a gente fez um ótimo vídeo a respeito da expectativa desse corvo. Eu não sei se a Duda vai achar a thumb pra colocar aí na telinha pra vocês. O fato é que a gente já imaginava, né, que o Bill Skarsgård viria aí com essa carinha pós-moderna. Você gostou do visual desse corvo, Barros? Eu gostei, achei bem assim, bem sombrio, bem emo. Você tá falando sério? Você achou emo? Achei emo. Então, interessante o Barros dizer olha que esse achou... olho pintado, claro que é emo. Ó, olha esse olho pintado aqui, ó. Essa é a minha imagem favorita, tá? Eu acredito que de alguma forma o diretor, que agora eu esqueci o nome dele, mas eu já vou buscar, pois não. É um emo funkeiro, tá? Com esse cabelinho Então, cortado na régua. Um emocore, um hardcore, uma coisa assim meio Blink-182, não sei se dá pra enxergar algo desse tipo aqui. Só que o que acontece? Quando você assiste o filme, e agora eu vou ter que entrar um pouco na questão dos spoilers. Antes dos spoilers, só dizendo pra você, o que eu mais gostei nesse filme, se é que dá pra gente elogiar alguma coisa, foi a pegada... Você vai achar uma merda o que eu vou falar agora, não fica triste. Foi a pegada meio Zack Snyder da Shopee que esse diretor tem. Porque existem alguns slow motions e você percebe que de fotografia ele manja. Existe uma locação específica do filme em si que é muito interessante. Eu detalho melhor essa locação nos spoilers. Mas antes ainda da gente entrar nos spoilers que estão chegando, calma, eu já vou desembocar lá. Você precisa saber que é um filme de 1h30, ok? Curtíssimo e que mesmo assim pra mim ele se arrastou demais. O roteiro é muito fraco, o Bill Skarsgård é excelente porque ele realmente entrega, mas a coprotagonista dele é lamentável. Eu já vou falar sobre a menina, ela é fraquíssima e eu nem estou falando da parte de beleza, estou falando realmente de atuação, porque ela não convence de jeito nenhum. Resumindo esse filme, com uma frase bastante objetiva, ele é o tipo de filme que quando tem uma cena de sexo, ele te mostra a bunda do cara. Você entendeu o que eu quis dizer? Barros deu uma risadinha. Você entendeu o que eu quis dizer, Barros? Sim, ele escolheu um lado, né? Ele teve que escolher um lado, a gente sabe que lado que ele escolheu. Então assim, a partir de agora, spoilers que nem um louco e eu vou sentar o aio nessa caceta aqui, Duda. Spoiler, pá. Mas também não tem muito o que estragar com relação a spoiler, porque, bicho, a história é um copo d'água, tá? O filme meio que se propõe a ser um filme de origem, e foi por isso que o próprio Bill Skarsgård reclamou deste filme antes mesmo de sua estreia, pois nas palavras dele se trata de um filme inconclusivo, e ele tem razão. Se no filme de 1994, aos 20 minutos, o Corvo, enquanto anti-herói, protagonista, já tá formado e botando pra fuder, a única visão aceitável deste Corvo do Bill Skarsgård acontece nos últimos 20 minutos. É inacreditável. Você passa boa parte do filme com ele perdido, cagado, sem entender exatamente o que tá acontecendo, e a única visão do personagem que você fala, porra, esse é o Corvo, acontece na reta final do filme, e a meu ver, embora a cena de ação seja até boa, cara, num filme de 1h30, você só deixar o personagem brilhar daquele jeito por 20 minutos causa um contraste inacreditável com a versão de 1994, que foi feita há 30 anos atrás com infinitos menos recursos, tá entendendo? Então assim, a comparação é brutal porque realmente, inevitavelmente você vai parar pra pensar como é que eles fizeram um negócio tão divertido 30 anos atrás e agora eles entregam um abacaxi desse nível aqui. Eu te explico, simplesmente sendo ambiciosos demais, arrogantes
demais e achando que isso aqui teria uma sequência, o que eu sinceramente duvido, não vejo caminhos para que isso aconteça, tá? Então é importante que você tenha na sua cabeça essa distinção de que no filme antigo com 20 minutos você já tem um corvo formado. Aqui você vai ter um corvo formado aceitável nos últimos 20 minutos e com uma sequência de ação também muito bacana, mas a boss fight final uma merda, com todo respeito, porque inclusive também o boss, a gente já vai chegar nele, é basicamente o mesmo boss de todos esses filmes que você já assistiu na vida. Isso aqui é um outro pôster, né? E aqui, cara, aqui você tem uma... Essa imagem é muito importante porque eu vou precisar que você coloque o chapéu de alumínio durante alguns instantes pra gente fazer desenvolver uma breve linha de raciocínio. O que acontece? No filme de 1994, e eu reassisti recentemente justamente pra traçar ali um comparativo quando eu fosse no cinema, o Eric Draven e a Shelby esposa, eu não lembro o sobrenome dela, eles são um casal de roqueiros. E você percebe que naquele momento, em 1994, ser um casal de roqueiros era meio que a contracultura da época. Eu até separei esse meme pra mostrar pra vocês, porque você tá com o chapeuzinho de alumínio, certo? Uma visão da história do corvo em 2024 que caracterizasse contracultura hoje, o casal teria que ser aquele ali do lado direito. Se você quer trazer essa história para os tempos atuais e manter Eric Draven e Shelby... Como é o sobrenome dela, Charlie? Shelby Webster. Webster. Joga no Google aí, pelo amor de Deus, só pra eu lembrar o nome. Shelby Webster. Shelby Webster, pois é. Porque assim, esse meme aqui é muito real, cara. Esse meme é exatamente o que tá acontecendo hoje em dia. Hoje em dia, ser de contracultura é ser tradicional. Se esse filme tivesse uma proposta sincera de retratar o casal Thomas, eu ia falar, Eric e Shelby nos tempos atuais sendo, né, contra a cultura de alguma forma, seria muito mais interessante uma proposta de um casal tradicional que passa por toda aquela violência que inevitavelmente esse casal em qualquer adaptação vai ter que passar, porque se em 1994 ser um casal de roqueiro louco era contra a cultura, hoje ser uma família tradicional que vira no campo, que vive no campo, basicamente é o máximo de contracultura que você vai conseguir atingir. Só que no filme não. No filme, eles são dois Zé Droguinha, sabe? É um negócio triste, patético, os dois têm muitos problemas. Quando eu falei que é emo funkeiro. Desculpa, perdão. Você está emitindo um pensamento deveras preconceituoso, mas que infelizmente não foge tanto da realidade. Eles são um casal de Zé Droguinha que ficam na banheira fumando maconha, é um negócio deprimente, assim, sabe? Eles ouvem Podpah? Desculpa, perdão. Se existisse nesse universo no qual eles residem, provavelmente sim. E é claro, né, que a comparação entre o Jared Leto de Coringa e esse visual, né, que eu considero lamentável, o Bill Skarsgård de Corvo, a comparação é inevitável, porque realmente é tatuagem nos olhos, nas lágrimas, né, como já dizia. Exatamente a mesma imagem que eu tenho dele. Você entendeu? Então, quer dizer, é um negócio, não é uma retratação do Corvo que a gente espera ver no cinema. Eu sei que o Corvo tem outras personificações nos quadrinhos também, tá? Mas nenhuma delas é o funk. E nenhuma delas, até onde eu sei, é o Eric Draven também, né? Então, quer dizer, eu esperava que a gente buscasse um visual mais condizente com o visual do clássico, tá? O principal problema do filme é primeiro a descaracterização, a falta de identidade do Corvo, que a meu ver é muito importante, ainda mais quando você vê na internet imagens como essa que mostram, né, o que seria possível de fazer com o Bill Skarsgård caso ele fosse bem caracterizado, porque é um cara muito bonito, esse ator é foda, ele tá no shape, ele tá em alta, acabou de fazer aquele Contra o Mundo, que também o pessoal elogiou pra caramba, é um cara que vem aí numa sequência fantástica. Eu conheci esse cara numa série da Netflix chamada Clark, que inclusive eu recomendo demais, é uma história real que conta as desventuras de um criminoso que foi responsável pela criação da Síndrome de Estocolmo. Já ouviu falar de Síndrome de Estocolmo? É normalmente aquele caso onde o sequestrado acaba defendendo o sequestrador. Eu sei que a explicação tá porca, mas é basicamente quando você defende a pessoa que tá te judiando. Eles chamam de Síndrome de Estocolmo. E essa síndrome teve origem
homenagem nesse personagem, esse Clark, porque justamente ele era um sequestrador e ele era tão bonito que a mulherada defendia ele, bicho. É um negócio inacreditável. Ele era o bandido que as mulheres gostavam na época. E assim, um cara bonitão, um cara, porra, em forma pra caramba, foi retratado de uma maneira tão, assim, irrelevante. A meu ver, faltou realmente identidade, faltou personalidade, tá? E o principal problema... Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E eu vou te dizer, eu acho ela uma moça bonita. Eu acho esta moça uma moça bonita. Só que ela é uma moça que você percebe visivelmente que ela faz questão de se detonar. Você tá entendendo? Ela adota pra si um visual, porque assim, esta moça não é exatamente uma atriz. Ela é uma atriz também, mas ela é uma cantora, dançarina, performer, que pelo que eu entendi, acho que esse é o segundo filme que ela tá fazendo na vida. E olha, infelizmente eu assisti dublado, porque eu gostaria de ter visto a entrega dela original. Mas pelas expressões faciais e por tudo que foi acontecendo conforme o filme se desenrolava, é visível, tá na tela o tempo todo, o fato de que ela não está entregando no mesmo nível de sua contraparte, que é o Bill, que tá ali com ela interagindo o tempo todo, mas é um ator muito mais competente, muito mais tarimbado. Então você pode não curtir muito esse visual, sei lá que visual que é esse, que é essa moça. Esse não é o visual dela no filme, tá bom? O visual dela no filme tá mais pra cá, ó. Aqui ela tá com o cabelo, né, um pouco mais compridinho, tem cabelo na cabeça. Ela tá... Mas você percebe, todas as imagens que eu procurei dessa moça na internet, de alguma forma ela gosta de se destruir. Essa coisa meio... Eu esqueci o nome dela agora, FKA Twigs, uma coisa assim. Ela é uma artista, né? Mas você percebe que o Bill Skarsgård, ele merecia dividir a cena com uma atriz um pouco mais competente, que fosse escalada, talvez não por toda essa personalidade incrível que ela deve ter, mas pela capacidade interpretativa, o que não é o caso. Ver essa moça na tela o tempo todo com ele, inevitavelmente me causou uma sensação de Amandla Stenberg, lá do Star Wars The Acolyte, que é uma pessoa que você percebe nitidamente que foi escalada para o papel, não pela competência, mas porque é amiga daqui, representa isso aqui, representa colar, entendeu? Então assim, essa moça é um dos pontos mais fracos do filme, além da falta de identidade, da, né, personificação desagradável, do marasmo, porque o filme é lento com 1h30, é um negócio inacreditável, mas a presença dela não acrescenta nada de positivo. Quantas vezes você já viu esse cara fazendo exatamente o mesmo vilão em 247 filmes diferentes? Pois é, aqui ele faz exatamente o mesmo papel, é aquele crápula, né, o Drácula velhão, e ele tem um poder ridículo lá de chegar no ouvido da pessoa e fazer assim, ó. E aí a pessoa sai fazendo o que ele mandou. Você entendeu como é que é o poder dele, Baus? Faz de novo, deixa eu ver. Ele chega no ouvido da pessoa e faz assim. E a partir dali a pessoa obedece tudo que ele mandou, entendeu? Horrível, mal feito, ele proporciona uma boss fight final também super desagradável, super sem graça, mesmo a gente tendo saído de uma cena gostosinha que até faz sentido, tá? A maior falta que eu senti nesse filme o tempo todo, ela jamais poderá ser suprida, né? Porque afinal de contas o Brandon Lee partiu há 30 anos e realmente esperava-se, né, que de alguma forma esse Corvo fosse uma reinterpretação respeitosa do que aconteceu em 1994, mas não é nada disso. O que nós tivemos no cinema ali é um filme bastante fraco que está sendo mal recebido tanto pelo público quanto pela crítica, e dessa vez eu acredito que ambos têm razão, porque de fato a gente tem aí na tela assim um dos mais lerdos, curtos, infiéis e chatos filmes de 2024, porque este novo Corvo é simplesmente enfadonho e eu sinto muito pelo Bill Skarsgård que ele tenha feito parte disso, tá? A meu ver, uma nota final 3 pelo Bill Skarsgård e pela penúltima cena de ação, que até que é legalzinha. A locação que eu falei que tinha um visual interessante é uma espécie de limbo que você vê inclusive no trailer, que é um lugar onde o Corvo negocia com
é uma espécie de Cagliostro, isso é uma referência ao Spawn, tá? É um cara que tá tentando ajudar, mas não se identifica, tem um malandro lá que dá uma força pra ele e tal, e aquela locação, aquele limbo, né, com é meio que uma estação de trem, só que acima você vê diversas passarelas cruzando, com os corvos voando, aquilo ali eu gostei, mas é só isso também, de resto não tem muita coisa que eu consiga elogiar, não recomendo de jeito nenhum que você vá ao cinema assistir, porque, malandro, daqui 15 dias isso aqui tá no streaming, isso não vai durar no cinema de jeito nenhum, não tem a menor chance de arrebentar na bilheteria. Se você tem a mínima curiosidade pra assistir, daqui a pouquinho ele vai estar em algum catálogo aí, não precisa se incomodar, ok? E basicamente essas são as minhas impressões, a minha opinião, acredito ter sido objetivo aí com algumas das informações. Eu comentei também com relação ao diretor do filme, né, esqueci de acrescentar o nome dele. O nome dele é Rupert Sanders e ele é conhecido, veja bem, pela adaptação cinematográfica do Ghost in the Shell de 2017, onde ele foi o diretor, e Branca de Neve e o Caçador de 2012. Eu não acredito que ele tenha sido bem escalado para esse filme aqui não, ele não entregou uma experiência divertida, né, interessante como o personagem Corvo certamente mereceria, toda a atmosfera ficou para trás, toda a diversão do filme de 94, porque além de tudo, o filme de 94 é divertido, tá? Tem diversas piadas ali, você dá muita risada, o Corvo é bem violento, mas é uma violência que convence. Nesse filme de 2024, demora muito pra acontecer. Nossa, que filme lerdo, cara, 1h30 e o tempo se arrastava. Bom, me fala a sua opinião nos comentários se você pretende ir ao cinema, desculpa de ter me estendido um pouco mais do que eu gostaria. A minha opinião basicamente é essa, nota 3 mesmo. Barros vai no cinema assistir o Corvo, meu bem? Com certeza não. E quando sair no streaming, aí você pô, também não tem porquê, é isso? Só se for um streamer não republicano. Um streamer não republicano sou eu, tô brincando. Ó, clica na curtida, deixa o comentário, me fala sobre o Corvo. O mais importante é estudar inglês, claro, mas daqui a pouco. Antes disso, não se esqueça que o Anti-Woke está à venda e tá te esperando aí no link também, tá bom? Obrigado por tudo sempre, até já. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha.